Olá, meu povo, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa leitura bíblica, né? Já terminamos o livro de Números e agora a gente vai entrar em Deuteronômio. Só que antes tem um detalhe. No final de Números, a gente vai ver agora os Salmos de capítulo 90 e depois a gente entra em Deuteronômio. Por que disso? Porque estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, então é na ordem dos acontecimentos, né? Então, é a ordem histórica de acontecimento. Então, que a gente possa desfrutar dessa forma da leitura da palavra, dessa forma em que o Senhor decidiu se manifestar e nos ensinar e trazer para nós essa revelação. Amém? Vamos lá? Vamos, já pega esse link aí, já manda para alguém, já compartilha com alguém, já deixa um joinha aí, já comenta, tudo que for tiver no seu coração de fazer, já faça aí, já pega seu papel, sua caneta, para a gente poder seguir. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais esse livro que já encerramos e pelo que vamos começar também, Senhor. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós, fazer conosco e ministrar o nosso coração. Senhor, pedimos ao Senhor, coloque um desejo ardente por conhecer mais o Senhor e pela Tua palavra sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Salmos capítulo 90. É um Salmos de Moisés, né? Senhor, Tu és o meu refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces a nossa iniquidades. Não escapam os teus pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o teu temor te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance a sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dar-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles ao teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das tuas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Deuteronômio, capítulo 1. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o povo, a todo Israel, no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, de fronte a Sufé, entre Parã e Tofel. Labã, Hazerote e de Zaabe, em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e em Edrei. Derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote.
a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas de Cefela, no Neguebe e ao longo do litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra, que o Senhor prometeu sobre juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião, eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhe prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas e os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100 e de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas para os seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, o qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens na nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos, a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: esta terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra o Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné.
ele haverá, e eu darei a ele e os seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, e seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir à região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor, e com presunção subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas, e os arrasaram, desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e honraram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Deuteronômio, capítulo 2. Então, demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos ao redor do Monte Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor das montanhas. Agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês a parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse do Monte Seir. Vocês lhes pagarão como prata e comida, para a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do monte do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram, e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora, levante-se, atravessem o mar de Zered. Assim, atravessaram o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento, depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido. O Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitavam no passado.
Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Quando exterminou os horreus diante deles, os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos heveus que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos os amorreus, Seom, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupar entrar em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem a fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixe-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comemos como a água que bebemos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegamos ao Jordão, atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado. O espírito endureceu o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a vocês Seom, a sua terra. Comece a ocupação. Tome posse da terra dele. Então Seom saiu para a batalha contra nós em Jazá, com todo o seu território. Mas o Senhor, nosso Deus, entregou-o a nós. E o derrotamos, a ele e a seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens e mulheres, crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como pressa somente os animais e os despojos das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidades e muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximarão. Ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades montanhosas, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Deuteronômio, capítulo 3. Depois voltamos e subimos rumo a Bassã. Og, rei de Bassã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom. Então o Senhor, nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bassã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos, sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og, em Bassã. Todas elas eram fortificadas, com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens e as mulheres e as crianças. Mas os animais e todos os despojos da cidade tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam Hermon de Sirion, os amorreus os chamam de Senir.
Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda Gileade, também toda Bassã até Salcá, e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Og, rei de Bassã, era o único sobrevivente dos refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. E ela ainda está em Rabá, dos Amonitas. Da terra do qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade do monte Gileade, com as suas cidades, dei-os à tribo de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda Bassã, o reino de Og, dei-o à metade à tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bassã, era conhecida no passado como terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até a fronteira dos Gessuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até hoje Bassã é chamada povoado de Jair. E dei Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é um mar salgado, abaixo das encostas de Pisga. Naquela ocasião, eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes essa terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus irmãos, aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês. E tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um à sua propriedade que lhe dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes 2 reis. Assim, o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras, os teus feitos poderosos? Deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto de Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dei ordens a Josué: fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe.